Olá, boa noite. O Jornal do Amazonas de hoje segue acompanhando todos os dados relacionados à vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Vários órgãos estão monitorando e fiscalizando a distribuição. A Prefeitura de Manaus anunciou a retomada da vacinação por aqui. O Conselho Nacional de Política Fazendária autorizou que o Amazonas isente o oxigênio de ICMS. Esses são apenas alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora aqui no seu Jornal do Amazonas. E a gente já começa falando sobre as denúncias de desvio de vacinas. E sobre esse assunto, quem vai nos atualizar é a Roberta Bindá, que está acompanhando, inclusive, a movimentação dos órgãos que estão em busca desses detalhes de informações, né, Roberta? Boa noite. Oi, Luana, boa noite para você de casa, é isso mesmo. O MPF notificou as duas irmãs médicas que postaram nas redes sociais que haviam sido vacinadas no primeiro dia de vacinação contra a Covid para profissionais de saúde aqui em Manaus. O MPF também solicitou da Prefeitura... A FVS não divulgou hoje os dados da Covid-19 aqui no estado, mas eu preciso compartilhar com você os de ontem, que são assustadores. Olha aqui na tela quantos casos foram registrados em 24 horas. 5.009. Chegamos, portanto, a 238.980 casos. Isso de ontem, tá? Não recebemos os dados de hoje ainda. Somente ontem, 56 pessoas perderam a vida para a doença, fora 92 que estavam em investigação, 92 mortes. Com isso, nós chegamos a 6.598 o número de mortes no estado do Amazonas, com a ocupação dos leitos de UTI chegando a 94%. Também teve um aumento no número de recuperados, que é aquela contagem que se faz depois dos 14 dias do período de transmissão da doença, ou no caso de alta, né? Que chega a 202.374. Agora, presta atenção que com esse volume todo tão alto de novos casos, já dá para ser considerado, gente, janeiro como o pior momento da pandemia no estado do Amazonas. A gente sempre conta para você como é que nós computamos a nossa semana de dados. Vai de uma sexta a uma quinta, porque foi numa sexta-feira, lá em março do ano passado, que surgiu o primeiro caso. Então, a gente faz essa contagem dos 7 dias. Hoje, nós não recebemos os dados para fechar essa semana. Ainda assim, nós já apresentamos um aumento de mais de 7% em relação a toda a semana anterior. E se a gente for olhar por mês, aí fica mais assustador ainda. Muda a tela aqui para mim, por favor. Vai acompanhando aqui, ó, de março, quando surgiu o primeiro caso aqui no estado do Amazonas, a gente teve um pico em maio do ano passado com 36.123 casos e janeiro, que ainda não terminou, faltam 10 dias para o mês acabar, nós já temos 37.967 casos. Lembrando que os dados de hoje ainda não estão nessas telas, porque nós não recebemos as confirmações oficiais, mas são números realmente preocupantes da situação da pandemia no estado do Amazonas. É isso aí. A gente faz uma pausa rápida agora para o nosso intervalo e na volta tem detalhes da interrupção de bloqueios de benefícios do INSS. Segue suspensa essa interrupção, tá? E nós temos trânsito ao vivo para te mostrar também. Agora são 6h26, você observa como é que está a movimentação ali na região do Jorge Teixeira, mais precisamente na Avenida Altais Mirim, pertinho do Platão Araújo. A gente volta já. De volta para te dizer que o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, anunciou que as celebrações com presença de fiéis seguem suspensas até o dia 20 de fevereiro. Até lá, missas somente transmitidas pela internet. Então, diante disso, a tradicional celebração da quarta-feira de cinzas também não será presencial. E o INSS informou que prorrogou até o fim de março a interrupção de bloqueios de benefícios. Então, os aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida entre o mês de março do ano passado e fevereiro deste ano não terão os benefícios bloqueados. Vale o alerta. Agora vamos falar de previsão do tempo, porque hoje foi mais um dia de chove para, hein, Raíssa? Teve prejuízos por aí? Boa noite.
Não teve nenhuma ocorrência registrada, Luana. Boa noite para você, boa noite a todos. Mas para amanhã a gente segue falando de tempo instável e chuvoso para todo o Amazonas. Isso porque a umidade tem favorecido a formação de nuvens de chuva. Então olha aqui no nosso mapa, para o extremo norte do estado, a cobertura de nuvens deve variar ao longo do dia e as chuvas devem acontecer em pontos isolados. Para todo o restante do mapa, isso inclui Manaus e municípios próximos, as temperaturas devem continuar mais baixas e as chuvas devem acontecer em qualquer período. A nebulosidade deve ser intensa ao longo do dia, viu, Luana? E a gente tem as temperaturas para amanhã? Nós temos as temperaturas e, como eu disse, um pouco mais baixas. A gente começa falando de Barcelos, olha só, com máxima prevista de 28 graus. Aqui na capital, durante a semana toda, a máxima registrada foi de 30 graus e para amanhã a mesma coisa. Apuí, 29, Fonte Boa e Amaturá também com 30 e Itamaraty um pouquinho mais baixa, com 27 graus previsto para essa sexta-feira, Luana. Pois é, onde eu moro tem muita árvore, eu já sinto uma diferença considerável na temperatura. Amanhã, então, vai seguir mais ou menos de manhã do mesmo jeito, pelo menos. Exato. Obrigada, Raíssa. Até amanhã. Vamos fazer o seguinte, a gente fala agora de um desabamento que aconteceu ontem. Até a gente noticiou para você, né, no bairro Aleixo, e ficou pendente a informação do que seria feito com essa família. A gente estava aguardando a Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania se posicionar e eles informaram para a gente que o benefício, né, que vai ser dado, na verdade são 4 famílias que moravam ali naquela área, então o benefício que eles vão receber é o auxílio aluguel e isso no valor de R$300. Hora de mais uma pausa, mas é bem rápido. Na volta a gente te mostra os danos psicológicos causados pela Covid-19. Agora são 6h31, a gente volta já. A gente está de volta com a notícia do esporte para compartilhar com você de casa, porque o Manaus se garantiu nas oitavas de final da Copa Verde. O time amazonense venceu o Ji-Paraná de Rondônia por 5-0. Por isso que a gente traz essa reportagem, porque de repente você que está nos assistindo está passando por esse momento difícil e não consegue perceber como buscar ajuda. Se você se identificou com alguns desses sintomas, é a hora de buscar um apoio profissional para conseguir vencer esse momento, que não é fácil, mas é preciso seguir em frente. A gente espera que realmente tudo isso passe. E é assim que a gente encerra essa edição do Jornal do Amazonas. Muito obrigada pela sua companhia. Sabe que você pode rever as nossas reportagens acessando o Globoplay, inclusive essa que nós acabamos de mostrar para você, além de poder acompanhar a gente ao vivo sempre onde você estiver. Obrigada pela companhia, uma ótima noite. A gente se despede com imagens do trânsito na região da Zona Leste. Você está vendo o movimento neste momento, ali na Altais Mirim, pertinho da Bola do Produtor. A gente está ali já na região do Jorge Teixeira, são 6h36. A gente se encontra amanhã.